Oi, pessoal! Oi, oi. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Kelly. E ela vai contar um pouco sobre a experiência dela como babá no comecinho, Sim. né? E a gente ainda quer tentar dar uma sequência pros vídeos, uma ordem cronológica, né? De como as coisas Começar aconteceram de com a começo. gente. E você quer falar rapidinho como você veio parar na Pode Inglaterra? Pode ser. Meio que cair de paraquedas aqui, né? Eu e meu esposo estávamos finalizando a dupla cidadania na Itália. E nós estávamos meio assim, sem saber pra onde ir. E aí nós tínhamos um amigo aqui. E aí ele nos convidou pra vir pra cá, que daria um suporte. E a gente foi ficando. E como é que foi deixar a educação infantil, né? Que você trabalhava no Brasil como professora e tudo mais. E pra poder pegar, né, essa oportunidade de trabalhar como babá. Foi uma coisa que você pensou antes? Foi uma coisa que aconteceu? Como é que foi? Então, já era algo que eu procurava por ser algo relacionado à minha área. Mas eu estava muito frustrada com a profissão lá no Brasil. Mas como é uma coisa que eu gosto de fazer e eu tenho afinidade, eu tinha em mim que ser babá, você no máximo de 2 ou 3 crianças é mais tranquilo, né? E vai ser eu sozinha com as crianças, praticamente, né? Porque eu me frustrei muito no Brasil com a profissão, não pelas crianças e nem pelas famílias, né? Mas por conta dos profissionais envolvidos. E aí eu sempre enxerguei, na verdade, o trabalhar de babá como uma oportunidade de executar aquilo que eu acredito. Então, não foi nenhum problema pra mim, assim, sair da minha profissão do Brasil pra trabalhar de babá. Nunca enxerguei dessa forma. Até porque você acaba aplicando, né, as coisas que você aprendeu. Exatamente. É diferente, totalmente diferente, mas você não deixa de estar ali ajudando crianças a se desenvolverem. Sim, exatamente. E você lembra dos seus primeiros meses como babá aqui com a gente? Eu lembro! Quer falar um pouquinho? Quero. Na verdade, quando a gente conversou, a gente não, assim, só por mensagem de combinado de vir aqui conversar, eu achei que era pra eu trabalhar sozinha com as duas. E aí eu fiquei pensando, mas será mesmo que eu vou ficar sozinha com 2 bebês? Eu não sei se é bem isso, né? Não sei como é que vai ser. Aí eu não sabia que a tua mãe realmente, quando que ela iria. Não, acho que eu vou ficar junto com a mãe dela, né? E com as bebês. Aí quando eu cheguei aqui, tu falou que ia ficar contigo, e deu, que alívio. Quando você falou isso, eu achei engraçado, porque era até uma coisa que eu ia te perguntar depois, né? Como foi trabalhar comigo? Sim. Porque eu imagino, né? Eu imaginei, assim, que a pessoa pudesse ter alguma preocupação, do tipo, putz, eu não vou conseguir fazer as coisas, talvez, do jeito que eu quero fazer, né? Sim. Porque vai ter uma pessoa ali que vai ficar, sei lá, se metendo, né? E é a mãe, né? Sim. Então, em algum momento passou pela tua cabeça, é isso? Na verdade, eu pensei ao contrário. É porque eu tenho uma coisa em mim de eu me cobrar muito, né? Sim. E eu, assim, vou trabalhar com a mãe, que é alívio. E aí, como a gente estuda muito na questão da psicologia, da relação com a mãe com a filho, né? Eu pensei, tomara que ela não seja uma mãe possessiva, que tenha ciúmes. E eu pensei, tomara que eu consiga atender tudo que ela, né? Que no caso tu precisava, né? Atender as tuas expectativas. E também que eu não ultrapassasse algum limite. Tipo assim, até que ponto eu posso ir que ela não vai se achar invadida, às vezes querer, tá mandando no meu filho, ou tá pegando meu filho de mim, alguma coisa assim. Então o meu receio... Ciúme também, né? Ciúme também, Eu tinha um pouco de medo de saber o meu limite até onde eu poderia ir, na verdade. Zero, né? Zero limite. Nossa, não, eu sou zero ciumenta também. E zero ciumenta. E uma coisa que eu falei até com você, né? Eu ficava muito feliz de ver que as minhas filhas podiam desenvolver apego por uma outra pessoa, né? Sabendo que isso não ia afetar o apego que elas tinham a mim. Né? Porque o que eu estudava, né, muito, e aí por isso é muito importante a mãe ler, né, também, era justamente isso, que o filho, quando tinha um apego seguro com a mãe,
ele desenvolvia, né, apego com outras pessoas, né? Porque ele sabia que ele tinha ali aquilo pra voltar, né? E que aquela relação ele não precisava ficar nutrindo, não. Era uma coisa que já existia, ele já tinha. Então ele era livre pra poder explorar a relação com a outra pessoa, né? Então eu sempre achei muito bonito quando eu vi, quando elas começaram a ficar muito apegadas e ficavam felizes quando você chegava. Nossa. Eu achava lindo, assim, porque... E só me provava que também eu tinha feito uma escolha boa, né? E quais foram os seus maiores desafios cuidando delas? 2 meninas, mesma idade, né? O que você no começo sentiu mais, assim, dificuldade? É difícil falar de desafio e dificuldade, né? Porque como eu venho de uma realidade de creche, de 20 crianças pra cima, então eu tô no céu aqui com elas desde sempre, né? Mas eu acredito que o que é mais difícil é ter um entendimento que, embora são 2 crianças da mesma idade, gêmeas, as 2 são totalmente diferentes e tu tem que lidar com as 2 de forma diferente e nem sempre vai ser a mesma coisa para as 2. Então isso, né, não acho uma dificuldade, mas se for falar de desafio, eu acredito que seja esse. Até como mãe. É difícil, bastante difícil. E algum conselho para outras babás de gêmeas ou pessoas que cuidam também de outras crianças, 2 crianças, mais de 2 crianças, né? Acontece bastante. Ao mesmo tempo, assim, o que é muito importante que você acha que você tem, que você consegue fazer, né? Que você acha que é fundamental para quem cuida de mais de uma criança ali ao mesmo tempo. Eu acredito que, principalmente, assim, quem às vezes não é da área, e tem gente que trabalha de babá sem ser da área, né? Mas que busque ter um entendimento do que esperar em cada faixa etária, do que esperar em cada idade. Porque aí tu consegue lidar com essa criança de uma forma mais... Não sei se é mais fácil a palavra, mas com entendimento mesmo, e com mais leveza, né? Sem estresse, sem briga. Porque muitos adultos às vezes acabam criando atrito com a criança porque não entende que aquilo ali é do comportamento dela, né? Não entende o momento. Não que a criança entende tá o momento, passando, exatamente. Sim. Então, se tu entende o que esperar de uma criança de 2 anos, uma criança de 5, uma criança de 6, ou um bebê, tu tem que saber a diferença, tu tem que saber que cada idade tu vai ter que esperar uma coisa diferente e tu tem que saber lidar. Porque o problema também de muito adulto é que quer bater boca com criança, né? Quer disputar briga e não, isso aí só piora a situação. Então, tá trabalhando de babá? Busca entender o que tu vai tem que esperar de cada idade. Tá trabalhando de babá com uma criança de 4 e uma criança de 6. Tu já vai lidar com as 2 de forma diferente. Então, tu já tem que saber o que esperar daquela criança de 4 anos e o que esperar daquela criança de 6 anos. Pra te lidar ali com sabedoria mesmo, né? Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido. Hoje foi um bate-papo bem breve pra gente entender um pouco sobre como é essa experiência, né? Ser babá. Sim. E como é, principalmente, até cuidar de gêmeas, né? De 2 crianças ao mesmo tempo, que não é uma tarefa fácil. Sim. E nem todo mundo tá preparado, nem todo mundo topa, inclusive. Nem todo mundo tem também a experiência, né? E o estudo, que também se dificulta quando não tem, né? Sem conhecimento. Sem conhecimento, fica difícil, né? Principalmente sem conhecimento. Exato. E espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão, deixa nos comentários pra gente, pros próximos vídeos. A gente pretende aprofundar mais temas mais isolados e específicos nos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.